a Shelly e hoje eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas sobre impressão para resina. Bora lá? Então, todos os dias muita gente me procura com dúvidas sobre impressão, tá? E é uma parte meio chatinha mesmo aí, porque existem muitos tipos de impressões para várias coisas diferentes, várias impressoras, várias coisas bem diferentes aí pra gente poder estar entendendo, então dá uma confundida, tá? E eu vou começar falando pra vocês quais são os tipos de produtos, de máquinas que a gente pode ter pra fazer as impressões nas resinas e os detalhes, tá? Isso o que mais é usado hoje em dia, tá? Que é a impressora laser, a impressora jato de tinta, plotter de recorte, laminadora, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, acho que não. Basicamente são esses que a gente pode usar, assim, que mais o pessoal usa, né, pra colocar nomes e desenhos e fotos, enfim, na resina, tá? E aí, cada tipo de impressora e de máquina faz um trabalho diferente, tá? Por exemplo, qual que é a diferença entre a impressora laser e a impressora jato de tinta? A principal diferença entre elas. A impressora jato de tinta, ela é uma impressora que vai imprimir colorido, vai imprimir tanto preto quanto colorido, né? Tu vai conseguir imprimir na transparência, no vinil branco, no vinil transparente. O que tu não vai conseguir fazer com a jato de tinta é imprimir os nomes para passar foil, que fica aquele nome metalizado. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês, tá? A tinta da jato de tinta, ela é uma tinta líquida. Tu vai passando ali, né? Tu adiciona na impressora, ela vai passando e vai desenhando ali com o líquido, tá? Já a impressora a laser, ela imprime a laser com pó. A tinta dela é em pó. Então a maioria e as mais acessíveis impressoras a laser imprimem preto e branco, então tu não vai ter o colorido na laser. Mas por ela ter essa impressão em pó, quando tu aquecer ela, e aí você vai usar a laminadora, tá? Quando você colocar o papel com uma impressão a laser, numa transparência, por exemplo, na laminadora com foil, o calor vai aquecer essa pintura, essa tinta em pó, e vai fazer com que o foil grude ali, e aí fique aquela letra brilhosa, holográfica, metalizada. Esse é o principal básico diferença entre a laser e a jato de tinta, tá? Hoje em dia eu só tenho uma impressora jato de tinta, eu ainda não consegui adquirir uma impressora laser, mas futuramente eu tenho intenção de fazer isso, tá? Ah, mas eu quero os nomes cortadinhos ali no brilhoso, no dourado, então tu consegue ter os nomes cortadinhos numa plotter de recorte com o vinil daquela cor. Ó, aqui eu tenho 3 opções de vinil, eles são comprados em metro, tá? Ou às vezes também tem eles em rolinho ou em página 4. Aqui eu comprei por metro na minha cidade mesmo e recortei assim a 4, tá? Eu tenho o preto, o dourado e o branco. E aí, com a plotter de recorte, eu tenho uma Cricut Express 2, se eu não me engano, o nome dela. Vou deixar uma fotinho dela aqui, acho que eu falei o nome errado, mas eu vou botar aqui o nome certo e a fotinho dela, tá? Essa minha Cricut eu consigo recortar, por exemplo, assim, ó, o nomezinho em dourado pra colocar na peça. Preto, branco, tá? Então, pro branco também, que é uma coisa que tu só consegue o branco na impressão com o vinil recortado na plotter ou com um foil branco. E aí tu precisa da impressora a laser, tá? Daí, eu vou mostrar pra vocês, então, mais ou menos como que fica cada impressão. Uma observação muito importante, dica assim, ó, de diamante, não é nem dica de ouro, diquinha de ouro, tá? Pra vocês. A impressora, ela não tem tinta branca. O branco que a gente vê nas impressões é a própria folha. Então, se vocês estiverem imprimindo numa folha branca, num vinil branco, por exemplo, ó, esse aqui é um vinil adesivo branco, tá? Deixa eu pegar uma impressão nele aqui, ó. Ó, essa é uma impressão no vinil adesivo branco. Quando eu tiro aqui, ele ainda é branco, ó. Ele não é transparente, ele é branco, tá? Quando eu imprimo aqui, o papel é branco. O olhinho aqui, ó, do bichinho, ele é branco porque o papel é branco, tá? Então, isso vocês têm que ter muito em mente quando vocês vão fazer um projeto. Se eu imprimir essa peça aqui, por exemplo, ó, numa transparência, esse aqui é um papel transparente, tá? Transparência. Olha como que fica onde era o branco
do nosso personagem? Fica todo transparente. Então, tudo que for de branco adicionado nessa peça aqui vai ficar transparente. Se vocês imprimirem uma foto real, quem entende um pouquinho assim de colorimetria de imagem vai saber que todas as fotos têm branco, tudo tem branco, a luz é branca, a claridade é branca. Então, se vocês imprimirem uma foto, por exemplo, aqui, ela vai ficar esmaecida, ela vai perder aquele branco porque o branco dela vai estar transparente. Então, vocês têm que adicionar um branco de fundo, por exemplo, fazer o fundo da peça em branco, tá? Ou um clarinho, um azul clarinho, um rosa clarinho, ainda dá uma ajudada, mas não vai ficar bem fiel à cor, tá? Então, se vocês fizerem um fundo branco, isso fica fiel. Então, para vocês, se vocês não tiverem um papel que vai imprimir com fundo branco, vocês precisam fazer o fundo da peça ser branco, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem que o branco das peças, o branco das fotos é o papel. Então, onde for branco não vai aparecer, se vocês imprimirem na transparência, tá? Ó, esse aqui, ele já é um vinil transparente, imprimível, tá? Ó, quando eu tiro aqui, ele fica transparente. Olha como tá a coroinha, fraquinha, né? E quando eu colocar o branco atrás, olha como o amarelo fica bem mais forte. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês. Ó. Então, quando eu tirar esse fundo branco daqui, a coroa vai ficar bem mais esmaecida, ó. Bem mais fraquinha. Quando eu voltar com o branco, ela fica com a cor mais forte, tá? Então, os tipos de papéis que eu trabalho hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui, ele é o vinil adesivo imprimível branco, tá? Que é esse aqui da fotinho do bichinho, ó. Esse papel aqui, recentemente eu descobri que a marca trocou, tá? Esse aqui era da marca, de uma loja Grupo Conceito do Artesanato, tá? Recentemente uma amiga minha foi comprar e viu que eles mandaram uma outra qualidade de papel. Essa qualidade aqui que eu comprei, ela é surreal. Eu super indicava ela, porque eu coloco ela direto na resina, ela não mancha, ela não muda a cor, ela fica perfeita. Foi esse papel que eu usei no vídeo que eu fiz o porta-copos com esse bichinho. Se vocês quiserem olhar, tem aqui no canal, tá? É um dos primeiros vídeos aí, tá? Então, essa aqui foi muito boa, mas eu não consigo mais comprar esse mesmo papel. Eu vou até entrar em contato com a empresa para ver o porquê que foi mudado, se eles conseguem esse papel de novo. E qualquer coisa eu aviso vocês, tá? Depois do vinil imprimível com fundo branco, a gente tem o vinil adesivo imprimível com fundo transparente, que é este daqui, ó. Esse eu uso da Paint Color, tá? Existe o fundo branco também desse aqui da Paint Color, eu ainda não comprei pra testar, vou comprar e também falo pra vocês se ele for bom, mas eu já ouvi pessoas falando que ele não é tão resistente na resina, tá? E esse aqui é onde eu imprimi os bonequinhos que eu mostrei antes da coroinha, aqui, ó, imprimi nome neles. Eu imprimi nome, letra neles, ó. Olha como fica, olha o L, como fica bem mais fraquinho e como fica mais forte no fundo branco, tá? Que ele perde ali a cor, né? Então, esse aqui é o da Paint Color também, nunca tive problema, ele é maravilhoso, não mancha. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? A Paint Color tem na Shopee também, então ajuda no frete grátis. E esse aqui é o transparente, então, do vinil adesivo, tá? O transparência que eu uso é um dos papéis mais em conta que eu já encontrei, que é esse aqui da Usapel Digital, também vou deixar o link pra vocês. Ele tem 75 mica, que é a espessura dele, tá? Vem 10 folhas e ele tem um custo-benefício muito bom e ele também é um papel muito bom, que é esse aqui, ó. Ele imprime bem bonito, fica bem lindo as cores, tá? E eu gosto muito dele, muito, muito mesmo, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês esses papéis. E depois, daí, na plotter de recorte eu consigo usar esses 3 vinis, tá? O que acontece? Quando você imprime alguma coisa, principalmente na impressora jato de tinta, né? Que a tinta dela é líquida. Vocês têm que esperar, pelo menos aí, eu recomendaria umas 12 horas para poder colocar essa peça na resina, tá? Para não correr o risco de manchar essa tinta. Esses dias uma seguidora nossa aqui, uma inscrita, e já virou amiga, a gente conversa bastante aí, veio e me chamou: Rochelle, pelo amor de Deus, eu coloquei o papel na resina e olha o que aconteceu, manchou tudo, ficou todo borrado o nome.
Ele disse, olha, talvez tu tenha colocado ele na resina ainda molhada a tinta. Tenta esperar um pouquinho mais, depois que tu imprimir, e tenta fazer o teste de novo. No outro dia ela me respondeu, fiz um teste com aquele mesmo papel que eu tinha impresso, com outra palavra, né? Coloquei na resina e deu tudo certo, então acho que era isso mesmo. E é isso mesmo, tá? Às vezes a tinta sai molhada e não é bom vocês colocarem ela direto dentro da resina, tá? Eu vou deixar também aqui para vocês verem um exemplo, enquanto eu for falando dos papéis aqui, um exemplo de cada um dos produtos feito com cada papel, tá? Por que que a gente usa tantos papéis diferentes, tá? Porque a gente pode querer fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, assim, ó. Ficou meio redundante essa minha frase, né? Mas eu vou explicar pra vocês melhor. Eu quero fazer, por exemplo, um porta-copos com essa imagem aqui, tá? E o meu molde, ele é um molde tradicional. Eu posso fazer ele de duas formas, tá? E aí vai da adaptação de vocês. Eu posso fazer ele na impressão transparência, que o ideal que eu indicaria pra vocês. Vou pegar ali o porta-copos, coloco a resina, boto a minha imagem do porta-copos virada, né? Pra ela, quando a gente desvirar, desmoldar, ficar certinho. E completo com resina depois. Faço a primeira camada, deixo secar e depois completo com resina, tá? Ou vocês podem imprimir essa imagem no papel adesivo. E aí vocês vão fazer o processo contrário. Vocês vão fazer a peça, vão desmoldar e aí vocês vão colar o adesivo e fazer uma camada de acabamento em cima para prender esse adesivo em toda a resina. Então são duas formas de fazer isso. Nos vídeos aqui do canal, fazendo chaveiro de letra, eu mostro os dois jeitos de fazer. Fazendo primeiro, colocando o nome em transparência dentro do molde, e aí fazendo todo o processo ali, ou fazendo ao contrário, fazendo todo o modelo do chaveiro, depois desmoldando e colando com o vinil adesivo, tá? E aí fazendo um dome. Eu vou falar pra vocês uma diquinha também, que foi uma amiga minha, muito amiga minha aqui da resina, que é a Ingrid, que ela me deixou, que é colar a transparência com top coat e cabine UV. Eu vou pegar ali e vou mostrar pra vocês como é que é. Ó, peguei aqui pra vocês verem os meus produtinhos mágicos, tá? Essa aqui é uma cabinezinha, uma mini cabine de UV. Pode ser com aquela lanterna de luz UV também, sabe? Ó, é uma cabinezinha. Quando eu ligo ela, ela fica com aquela luz roxinha, que é a cabine UV, que seca o top coat de unha, tá? Esse aqui é o top coat de unha. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês, tanto da cabine também, quanto do top coat, se vocês quiserem comprar, tá? E aí, o que a gente faz? A gente recorta, por exemplo, o nomezinho ali da transparência, passa o top coat na peça, ou ali no verso do nome, coloca onde a gente quer colocar na peça, e vem com a cabine e bota em cima pra ela secar. Por que que a gente faz isso, tá? Pra esse nome não ficar levantando enquanto tá secando esse doming. Então, ele já vai ficar o nomezinho preso ali na peça, e você faz o doming e vai ser, ó, sucesso! Mais uma diquinha de ouro aí pra vocês, então. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, que já aconteceu comigo muitas vezes, até eu atinar o que eu tava fazendo de errado, tá? Principalmente quando você usa esse aqui, que é o papel imprimível fundo branco, ele não é tão emborrachado, esse meu ele é fosco, tá? Esse aqui, que é o transparente, ele é mais, tu sente nele que ele é um papel mais emborrachado. Então, o que que acontecia? Eu colava ele na peça, fazia o doming e botava na minha estufa, por exemplo. Com o calor da estufa, esse papel se torcia as beiradas ou levantava uma beirada. Então, o calor prejudica na hora de tu fazer a secagem de um doming com um vinil colado, por exemplo. Então, vocês têm que cuidar isso. Outra coisa também que influencia, quando vocês estão fazendo o doming, vocês deixam a resina ficar um pouquinho mais grossa, né? Se vocês pegarem e colocarem o doming ali e botarem numa cabine quente, numa estufa quente, o doming, ele vai começar a amolecer aquela resina e vai derreter, então não vai ficar com aquele efeito baloado. Fora do assunto da impressão, mas é algo que eu lembrei que é importante de comentar com vocês. Então, se vocês querem aquele efeito bem abaloadinho no doming, não usem estufa, tá? Porque ela vai aquecer demais e vai amolecer essa resina e não vai deixar aquele efeito abaloadinho ali, mas aí vocês têm que controlar a umidade no dia que vocês estiverem resinando aí, para também não causar nada mais de erro, tá? Agora, eu vou ler algumas perguntinhas que eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês me mandarem as perguntas mais frequentes de vocês
sobre impressão, tá? Então, se tu não me segue no Insta, já me segue aqui, porque tem dicas todo dia lá e eu vou adorar ter vocês por lá também, tá? Então, eu vou ler aqui algumas das perguntinhas que me fizeram lá no Instagram, tá? E aí eu vou complementando mais sobre o assunto. Não tenho impressora em casa. Qual tipo de papel devo comprar para imprimir na copiadora? Você tem que ver qual que é o projeto que você precisa fazer, tá? Primeiro você tem que ver qual que é o resultado que você quer e aí sim comprar um papel que seja próprio para isso. Eu tive muita dificuldade aqui na minha cidade porque ninguém queria imprimir no papel que eu comprasse, por exemplo, e ninguém imprimia em transparência aqui. Então, o que eu fiz no começo, tá? Inclusive, tem um vídeo aqui ensinando a fazer, eu vou deixar no card para vocês. Eu imprimia numa gráfica a impressão a laser no papel sulfite, papel branco, papel de ofício, folha de ofício, e eu fazia a técnica do durex, que é você passar o durex em cima dessa impressão a laser, como ela é um pó, ela solta do papel e gruda no durex quando você coloca na água. Então era a forma que eu fazia de imprimir aqui na minha cidade, porque eles só imprimiam em folha de ofício. Vê se eu posso com isso. E aí até eu consegui a minha impressora, então eu não tinha como fazer de outra forma. Ninguém imprimia nem no vinil, nem na transparência, nada. Então foi assim que eu solucionei o meu problema no início. Então você não tem impressora, você tem que ver na sua cidade como que eles vão te imprimir, se eles vão imprimir na transparência para ti ou no vinil, e aí comprar e ir fazendo os produtos se adequando àquele tipo de coisa que tu quer, tá? Tem um produtinho que eu vou mostrar pra vocês que eu usei 2 tipos de impressão, ó. Vou tapar o rostinho do nenê, só por segurança do bebê mesmo, tá? Pra eu não mostrar aqui. Ó, nessa parte de cima, eu fiz essa plaquinha em algumas etapas. Primeiro, eu fiz essa borda com folha de prata, deixei secar. Depois, eu vim com uma transparência, uma resina transparente, e eu coloquei na transparência as informações do bebê virado do lado invertido. Depois, eu finalizei a parte de trás, depois que secou essa transparência, eu finalizei a parte de trás com esse verdinho, desmoldei a peça e eu colei na frente a imagem do bebê, a foto do bebê, tá? Com o papel vinil com fundo branco. Esse aqui, ó. Porque daí esse aqui não perde nada do branco da foto. Então a foto ficou bem perfeita, tá? E aí eu colei na frente e fiz mais um doming aqui na frente para colar tudo isso. Então foi 2 técnicas de impressão que eu usei nessa plaquinha. Podia ter feito tudo com um? Podia. Mas daí os nomes eu teria feito ou nesse aqui transparente, porque a gente não quer que fique aparecendo as bordas brancas no nome, né? Ou com o vinil transparente, tá? E aí, no momento, eu optei em imprimir na transparência, colocar antes e depois colocar a foto com o vinil branco, tá? Vamos ver a segunda pergunta, então. Que formato deve ser feito os nomes para impressão? Eu uso o Canva para fazer os nomes, para fazer as artes, tudo eu faço no Canva. Inclusive, o vídeo onde eu fiz esse bonequinho aqui, eu deixei para vocês mostrando bem certinho como que eu deixo ele redondinho, assim, do tamanho certo, para colocar nos produtos, que fica perfeito, tá? Então, volta nesse vídeo aí para vocês olharem que tem bastante dica legal. Eu faço tudo no Canva e eu costumo imprimir, eu costumo baixar essa imagem como? Eu monto numa página A4, tá? No formato A4. E aí eu vou ali em baixar, PDF para impressão, e embaixo vai aparecer o tipo de impressão que tu quer. Os 2 formatos de cores para você baixar o PDF de impressão é o RGB, que consiste ali nas cores primárias, né? Red, Green e Blue, tá? Que ele vai ser bom para vocês baixarem um arquivo para ver no computador. Vai ser o mais real possível de cor, tá? O outro é o CMYK, que são as 4 cores, por exemplo, da impressora jato de tinta, que é o amarelo, o magenta, ciano, que é o azul, e o preto, tá? Então são as 4 cores ali que vocês vão usar. E aí essa parte, essa escolha, né, esse CMYK, é o melhor formato para vocês baixarem de impressão, que vai sair o mais real possível a cor das coisas que vocês estão imprimindo, tá? Então eu recomendo vocês sempre baixarem o arquivo do Canva em PDF para impressão e trocarem o sistema de cor para CMYK, tá? E aí ali, sobre o tamanho, eu sempre vou me guiando pela guiazinha do Canva. Infelizmente essa guia só tem no computador, não tem no celular. Eu tô tentando alguma outra forma de explicar melhor pra vocês como usar o Canva pelo celular, tá? Que tem alguns recursos realmente que eles são mais limitados pelo celular.
E daí você tem que ver ali o máximo que eu coloco na letra da China, por exemplo, nos chaveiros de letra da China. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Eu sempre gosto de deixar daí a altura dessa palavra, independente do comprimento dela, né? Claro que se for uma frase, a gente tem que ver quanto que vai dar o tamanho aqui, né? Mas como é nome, normalmente dá bem certinho nos chaveiros, nas letras, né? Então eu sempre deixo a altura em 0,9, porque o chaveiro da China tem 1 centímetro de altura. Então 0,9 eu tenho certeza que vai dar certinho ali para fazer a impressão, tá? Para imprimir foto, que tipo de papel? Vocês podem usar o papel fotográfico, tá? E aí o papel fotográfico vocês têm que ter o cuidado se ele não vai manchar na resina, porque o papel fotográfico, ele pode ser que tenha proteção contra a água, né? Pode ser que ele seja a prova d'água, pode ser que não. Então vocês têm que fazer um teste aí com o papel fotográfico. Eu me acostumei tanto com esse vinil branco que eu não uso papel fotográfico para imprimir as coisas, tá? Eu acho que nesse aqui fica até mais bonito. E é algo opcional, né? Algo pessoal meu que eu gosto dessa forma. Mas tem muita gente que usa o papel fotográfico, inclusive eu nem falei dele aqui no começo, porque realmente eu não utilizo. Eu utilizo quando eu quero fazer fotos, imprimir fotos, ou eu utilizo esse branco aqui, né? Ou eu imprimo no transparente e faço o fundo ser branco, tá? Então, é as duas formas que eu faço quando eu vou imprimir foto. Para imprimir nomes para colocar nos chaveiros, qual papel usar? Depende muito de como que você quer a técnica. Se você quer colocar primeiro esse nome, e aí você vai fazer invertido no papel transparência, né? Como eu falei dos vídeos anteriores, que tem os 2 passos para vocês fazerem. Ou se vocês querem colocar o nome depois, e daí eu sugiro vocês imprimirem no papel transparente vinil, tá? Para quem não tem plotter para recortar, como faz com os nomes e textos para eternizar? Provavelmente a pessoa está falando em eternização, né? Fica da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Aqui eu usei os nomes para fazer a eternização e eu imprimi no papel transparência. Então, eu te recomendo imprimir no papel transparência ou no vinil transparente, que é esse aqui, né? Com a impressão transparente. Qual qualidade devo usar na hora de imprimir? Acabei de falar sobre a qualidade da imagem, então. Se vocês botarem como PDF de impressão e colocarem a cor certinha ali, vai dar super certo, vai ficar linda a qualidade de impressão de vocês, tá? Preciso fazer algum preparo para colocar a impressão na resina? Depende do papel que você estiver usando. Se você estiver usando um papel fotográfico, por exemplo, que não tem proteção contra água, você pode laminar esse papel. Pode, né, laminar que fala, me fugiu a palavra, tipo encadernar, né? Tem o pessoal que faz com aquele papel que ele gruda na frente e atrás. E aí você pode fazer dessa forma, mas eu acho essas formas aqui muito mais fáceis e mais práticas de você imprimir e vão direto na resina sem precisar ter nenhuma preocupação. Só vocês comprarem um papel de boa qualidade e fazerem o teste antes para ver se vai borrar, tá? Tem risco da tinta sair? Tem, se vocês imprimirem do lado errado do papel. Por exemplo, a transparência ela tem um lado certo de impressão. Então, se vocês imprimirem desse outro lado, a tinta vai sair toda na sua mão. E não se apavorem caso isso aconteça, porque essa tinta vai sair facilmente. Vocês conseguem pegar um alquinho e um paninho e tirar toda essa tinta do lado errado e aí imprimir no lado certo. Mas depois que tiver impresso e que vocês respeitarem o tempo de secagem da tinta, ela não sai, tá? Se for um papel de qualidade, né? Por isso que é importante vocês fazerem um teste antes na resina, se vai suportar dentro da resina esse papel, tá? Às vezes os nomes no vinil saem falhados, a tinta não sai bem pertinho. O que pode ser? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal quando às vezes eles vêm me perguntar sobre tá saindo com qualidade ruim a impressão e tal. A impressora, ela é uma máquina e ela usa tinta, tá? Então, tudo que usa tinta pode acumular tinta em algum lugar, pode ficar com o leitor sujo. Então, é muito importante vocês manterem a manutenção da impressora de vocês, tá? Façam a calibração com frequência, uma vez na semana se vocês usam muito, uma vez no mês se vocês usam pouco. Façam ali a limpeza de toner, que ela tem ali limpeza de sensores. Então, procurem ali o aplicativo da impressora de vocês e façam bem certinho ali as limpezas, tá? Eu vou deixar aqui para vocês também uma opção de impressora jato de tinta, uma impressora laser, que o pessoal usa bastante, a plotter que eu tenho, né? A minha impressora jato de tinta, ela é muito antiga, então eu não vou indicar ela para vocês porque tem muitas novas aí que são muito melhores, muito boas. A minha é maravilhosa, mas ela é antiga, nem se vende mais, tá?
mas a minha é uma da Epson e ela é maravilhosa, a Epson é muito boa. Já as a laser, a Brother é uma marca boa e barata que bastante gente tá utilizando, tá? E a plotter de recorte, existe a Silhouette, existe Cricut e ainda existe mais outras marcas. Eu sei que a Silhouette, quando eu pesquisei, eu achei o custo dela um pouco mais alto das peças e dos acessórios em relação a Cricut. Então eu optei por utilizar a Cricut, eu amo ela, meu xodó. E depois também laminadora tem da Cricut, tem de outras marcas também, tá? A última perguntinha aqui, na verdade não é uma pergunta, falando pra mim, né, que admira demais o meu trabalho, que eu sou maravilhosa. E eu só tenho a agradecer por todos vocês estarem aqui comigo. Obrigada mesmo, do fundo do coração. Eu faço isso porque eu gosto de ensinar outras pessoas. Eu acho que é como se fosse um propósito meu aqui na Terra, sabe? Eu sempre, nos lugares que eu trabalhei como instrutora, né? Eu sempre ensinava quem entrava, os novos, sempre trabalhei dessa forma e eu gosto muito, eu acho ensinar a coisa mais maravilhosa assim, que a gente pode fazer e o que seria do conhecimento se ele não fosse compartilhado, né? Então, eu acho que é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se eu não tirei todas as dúvidas, manda aqui embaixo que eu vou tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível. Se a tua dúvida for muito complexa, me chama no Instagram. Eu vou deixar o meu @, aqui pra vocês também, o link do Instagram. Pode me chamar lá que eu auxilio vocês da melhor forma possível, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!